Uma das maiores preocupações que a gente tem no consultório, na clínica, é uma coisa que parece ser simples, mas eu acho muito importante, é a escovação. E eu me preocupo muito em fazer o meu paciente escovar de uma forma correta, tá? E mais importante do que de uma escova tecnológica, ela não seria nada se você não escovar direito, certo? Então, é importante a técnica de escovação em si, tá? O que vai escovar efetivamente o dente são as pontas da cerda, tá? Então, o que eu considero uma escova boa? Uma escova de uma cabeça média, tá? E com uma cerda ligeiramente firme, não muito macia, tá? Eu acho que a escova macia, ela requer um tempo maior de escovação e uma prática muito refinada, tá? Então uma escova com a cerda firme, tá? Eu considero melhor e eu vejo que o resultado de escovação dos meus pacientes que usam uma escova com essa firmeza tem um resultado bom, tá? Então o que a gente tem que começar? Como a gente começa? No sentido, a cerda ela tem que no sentido, na parte superior, de cima para baixo, tá? Um movimento sem muita força, tá? A escova não pode amassar, tá? Escovamento de cima para baixo, tá? E escovando por quadrantes o dente. Pega 2, 3 dentes lá no fundo, tá? Um detalhe, o que escova é a ponta da cerda, tá? E o que é importante? A velocidade da escova, não força, tá? Então o que é? Fazer esse movimento rápido, tá? A velocidade que vai escovar o dente. E sempre seguir uma sequência. Começa do lado esquerdo, tá? Vem até a frente, fazendo esse movimento, tá? Depois vira, vai lá no fundo novamente e vem até a frente novamente, tá? Porque geralmente a gente esquece de escovar a região dessa curva aqui. Escova um pouquinho aqui e já muda para cá. E esquece a frente, esquece. Então tem que seguir uma sequência, tem que ir imaginando a sequência dos dentes para não se perder, tá? Depois, na parte interna dos dentes, tá? É o mesmo movimento de cima para baixo, certo? Na região aqui dos anteriores, na frente, tem que fazer esse movimento, tá? Ó, tem que ter uma certa velocidade, porque o que vai escovar é a pontinha de cada cerda. Ela tem que entrar nas ranhuras dos dentes, tá? Depois do outro lado, certo? Depois em cima, onde mastiga, a oclusal, tá? Certo? E na parte de baixo, a mesma coisa, só que na parte de baixo é de baixo para cima, certo? Lá no fundo primeiro, vem até aqui. Aqui se esquece muito de escovar, vê que os pacientes esquecem bastante de escovar essa região. Então, vem lá do fundo até aqui, vira e vai até o outro lado, tá? Então, aqui foi escovado quase praticamente 2 vezes, certo? Que passa aqui, depois passa aqui, tá? O mesmo movimento, de baixo para cima. Depois, internamente, é uma região lá no fundo, embaixo da língua, é uma região meio difícil de escovar. Tem que insistir, tá? Ficar um tempinho insistindo lá no fundo, tá? E aqui, nos incisivos inferiores, com essa posição de escova, tá? Certo? Depois desse lado. Depois a parte de cima dos dentes, certo? Última etapa, inclinar a cerda para a gengiva e fazer o movimento de vai e vem. Esse movimento ele vai escovar a parte entre a gengiva e o dente, tá? Vai fazer uma limpeza bem mais próxima da gengiva, certo?
vira e vem até aqui. Parte por dentro, mesma coisa, inclina para a gengiva e escova, tá? Assim, certo? Na parte de baixo, inclina para a gengiva, vem até aqui, do outro lado e vem até aqui, até o meio. Depois por dentro, também inclinando para a gengiva e do outro lado, certo? Detalhe, o ideal é primeiro passar o fio dental, tirar o alimento entre os dentes, certo? E depois escovar. Em relação à escova, quando que a gente troca a escova? É de 2 meses, 3 meses. E a escova, para você saber se você está escovando de uma forma correta, sem apertar muito, depois você comprou a escova, depois de 3 meses, ela tem que estar igualzinha, a cerda tem que estar igualzinha. Não pode estar toda amassada. Se em uma semana ela já está amassada, você tem que trocar de escova. Tá? A escova amassou a cerda, ela não escova mais. Outra coisa importante, escovar a língua. Tem pessoas que não conseguem passar a escova na língua. Existem alguns raspadores de língua que é bem importante e você consegue ir mais lá atrás, perto da garganta, e ao máximo, não vai forçar, mas é importante escovar a língua. Toda vez que escovar os dentes, escovar a língua.